tudo certo? Vocês viram se começou a gravar? Sim. Desculpa. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, se vocês precisarem. Eu vou disponibilizar, de qualquer forma, os slides e os exercícios que eu passar no grupo da geografia. Gente, desculpa, a minha tela está muito bugada, eu não estou conseguindo ver o que eu mesmo estou apresentando. Mas eu estava na Rosa dos Ventos, né? Temos os pontos, além dos cardeais, temos os colaterais, que são a 45 graus entre os pontos cardeais. Nós temos Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. E entre um ponto cardial e um ponto colateral, nós temos os pontos subcolaterais. Eu não vou citar todos, porque os nomes são bem intuitivos, é justamente juntar o cardial primeiro, depois o colateral, que ele está entre. Então, o que está entre o norte e o nordeste, o nome é norte e nordeste. O que está entre o sul e o sudeste é sul-sudeste. Então, esses são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Não tá passando o slide? Eu estou apertando aqui. Não tá passando, não. Não. Tá todo mundo tendo problema com slide. Vou voltar. Pronto, agora foi, né? Sim. Você vai dar a lista de exercício? Eu vou passar assim. Todo final de aula? Vocês podem escolher. Tem no cronograma do cursinho, a gente está fazendo os simulados semanais. Então, eu não sei se eu vou mandar para vocês fazerem nesses simulados ou exercícios extras, além dos simulados que vocês quiserem fazer em qualquer momento, né? Vou passar assim. Talvez amanhã eu passo para vocês os exercícios relacionados a essa aula. Outra forma, outra parte importante da localização é o uso da bússola. E ela foi útil muito tempo para as grandes navegações também. E até hoje a gente usa, alguns celulares ainda têm bússola, usam a bússola. Ela funciona com base no magnetismo terrestre. A Terra é basicamente um grande ímã. A gente vai ver aqui mais uma relação com a física. Vocês vão ver os ímãs mais para frente e também já viram, né, no ensino médio, que como que um ímã funciona? Ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. O polo sul vai ser atraído por um polo norte. E a Terra é basicamente um ímã gigante. Então, se a bússola tem essa agulha, que seria o polo norte e um polo sul, o polo norte da bússola vai ser atraído pelo polo sul da Terra. Só que o polo sul da Terra, o polo sul magnético, na verdade é o norte geográfico. Então é muito importante esclarecer isso para não ter confusão. O norte geográfico é o oposto do norte magnético. O norte geográfico é o norte que está lá, na Groenlândia, né? A Rússia, que fica geralmente em cima dos mapas, né? Esse polo norte é, na verdade, o polo sul geográfico. E, ao mesmo tempo, o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Então, o ponto que está marcando o norte da bússola aponta para o norte geográfico, porque é o sul magnético. Não sei se eu fui confuso, vocês podem me interromper se eu fui, mas o princípio é esse. Com a rotação e a bússola, a gente consegue traçar essas linhas para a localização. A localização feita por coordenadas. Se você tem a latitude e a longitude, você vai saber onde você está em qualquer lugar do mundo. Um jeito fácil de lembrar qual que é a orientação da latitude e longitude é que eu até grifei aqui. Longitude começa com LO, de leste a oeste. Então, a longitude, vocês podem ver que ela vai de leste a oeste. Ela vai
nesse globo que a gente está acostumado, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Enquanto a latitude, ao contrário, ela vai de norte a sul. Ponto zero da latitude é a linha do Equador. De 90 graus para o norte, nós temos o polo norte geográfico, 90 graus para o sul geográfico. Geralmente, o polo norte e sul podem ser representados também com o sinal positivo e negativo. Norte positivo, sul negativo. Já a longitude, o ponto zero dela é Greenwich, que passa no meio de Londres. Então, lá é o zero da longitude. Ela não é como a latitude, que vai de 90 graus para o norte e sul. Ela tem 180 graus para cada lado. A gente pode ver aqui que a partir de Greenwich, 0 graus, nós temos 180 graus para leste ou para oeste. E 180 graus temos a linha de mudança de data internacional. Então, ao 0 temos Greenwich, 180 temos a linha internacional de mudança de data. Então, assim a gente consegue identificar exatamente onde a gente está. Uma medição de latitude, com onde a gente está em relação a leste-oeste, e longitude em relação a norte-sul. Não, ao contrário, né? Longitude, leste-oeste, latitude, norte-sul. A latitude está relacionada aos climas. A gente vai ver isso agora, né, nos paralelos meridianos. Os paralelos são paralelos ao Equador. Temos os paralelos notáveis, que são os mais importantes. Temos o Trópico de Câncer e o Polar Ártico no norte, e o de Capricórnio e o Polar Antártico no sul. Esses paralelos estão relacionados ao clima do planeta. Quanto mais ao norte, ou seja, quanto mais longe de 0 graus do Equador, mais frio. Mesma coisa no sul. Quanto mais ao sul, mais frio. Mais longe de 0 graus, mais próximo de 90 graus. Círculo Polar Ártico e Antártico estão nos 60 graus, né, do Equador, do norte e sul. Enquanto isso, nós temos o meridiano, que já relaciona com a longitude. São paralelos todos a Greenwich e eles são relacionados ao fuso horário. Então, a cada 15 graus, a gente vai ver agora, daqui a pouco, a cada 15 graus, nós vamos ter 1 hora de diferença. Para leste, nós temos 1 hora a mais, para oeste, nós temos 1 hora a menos. Então, quem está, por exemplo, no Japão, está em horas à frente da gente, tem mais horas que a gente. Eles já estão no dia de amanhã. Enquanto isso, quem está no Alasca vai ter horas a menos que a gente. Então, a gente está no futuro, assim, para eles. Porque o Sol ainda não se pôs lá, que nem para a gente já se pôs. Sobre as coordenadas geográficas, nós temos os pontos antípodas, os antecos e periecos. A gente vê aqui o que é um ponto antípoda. É o extremo oposto de um ponto geográfico, de uma coordenada. Então, uma latitude aqui que está no leste-sul, o ponto antípoda dela vai ter os mesmos números, mas oeste e norte. Nessa imagem aqui nós temos um que parece estar no oeste-sul e o ponto antípoda no norte e oeste. Então, são os mesmos números, mas as letras, que seria o E e o W de leste e oeste, e o S e o N de sul e norte, vão ser opostos. Temos também os antecos, que são pontos que possuem a mesma longitude, mas latitudes diferentes. Então, esses bonequinhos que estão aqui nessa figura, eles estão na mesma linha longitudinal, desculpa, mas estão em latitudes diferentes. Um está no norte e o outro está no sul. E periecos é exatamente o oposto. Estão no mesmo paralelo ao Equador, ou seja, na mesma latitude, mas em pontos longitudinais diferentes. Aqui temos um bonequinho mais ou menos em cima do Canadá, que está
no oeste. O Canadá fica ao oeste de Greenwich. E o outro está mais ou menos para longe, né? Para lá da Europa. A gente só consegue ver um pouco da Península Ibérica, mas a gente consegue entender que ele está no ponto perieco ao Canadá, que seria o mesmo número, só que dessa vez no leste. Temos também, sobre as coordenadas geográficas, o GPS, que usa esse conceito. O GPS usa 3 satélites ou 4, com 4 a gente consegue identificar também a altitude que a pessoa está. Chama GPS, é Global Positioning System, que é o inglês para sistema de posicionamento global. Então, vai usar esses satélites para fazer uma triangulação de onde exatamente a gente está. Então, se você identificado, a gente consegue ver aqui na direita inferior, na minha direita, pelo menos, não sei para vocês, é a representação desse GPS. Com esses 3 satélites, nós temos um ponto que os 3 se comunicam. E esse é o ponto que está a localização que você vai querer. Então, o GPS funciona por sinais de rádio emitidos por esses satélites para um posicionamento exato. Se vocês quiserem que eu vá mais devagar ou que eu explique melhor alguma parte, podem me interromper, mais perguntas, porque a partir de agora, essa parte pode ser um pouco difícil, algumas questões são mais difíceis sobre essa questão justamente no Enem. Hoje eu vou falar uma parte, só que eu não vou colocar de viagens, porque a gente vai ter que calcular as horas em cada lugar, mas muitas vezes o Enem vai calcular as horas em lugares diferentes com viagem. Então, por exemplo, você sai de Brasília às 10 da noite e vai para a China pelo Pacífico, e essa viagem dura 13 horas, que horas vai chegar lá na China? Eu vou ter que fazer esses cálculos, pode ficar um pouco confuso, mas a gente vai ver hoje principalmente os fusos horários e as questões mais simples. Na próxima aula a gente comenta mais e eu vou passar também exercícios para vocês poderem treinar em casa, treinar essa parte. E é uma parte que relaciona um pouco da matemática com a geografia, mas não se preocupem, não é uma matemática nada complexa, na verdade é só continha simples. Então, nós temos, vocês lembram da longitude e do meridiano de Greenwich. Então, nós temos os meridianos que são paralelos a Greenwich. A cada 1 hora temos 15 graus, justamente porque a Terra, que não é plana, ela é um globo, tem 360 graus. Então, se nós formos dividir isso para 24 horas de um dia, que é o tempo que ela demora para fazer a rotação, nós teremos que 15 graus correspondem a 1 hora. Então, se você está a 15 graus oeste, você está a 1 hora de diferença, né? 1 hora atrás de Greenwich. Se lá, por exemplo, for meia-noite, para você, se em Londres for meia-noite, você está em 15 graus, para você é 23 horas. Esses limites exatos são, na maioria das vezes, sinceramente, ignorados, né? Nós temos linhas, exatamente as linhas longitudinais dos meridianos, mas eles são ignorados. A gente pode ver aqui, no slide passado eu vou voltar, só vou mostrar os pontos. Esses pontos são ignorados por unidade territorial. Então, muitas vezes essas linhas imaginárias dividiam um país pequeno no meio, ou um país, e ficava uma partezinha bem pequena, insignificante, para outro fuso horário. Imagina uma linha que passa no meio dessa cidade. O jornalista vai dar bom dia no horário da manhã, fala assim, bom dia, são 6 horas da manhã, 5 horas, dependendo de onde você esteja. Não funciona. Simplesmente fica muito complicado, então não é exatamente seguido à risca. Outro jeito deles não seguirem à risca, né, é facilitar o comércio internacional. A gente vai ver aqui, olha, vocês conseguem ver a Argentina aqui. Eu tô com um problema com a minha tela, então não vou conseguir usar o cursor. Tô conseguindo. Aqui tá a Argentina. Vocês conseguem ver que ela está totalmente fora do meridiano que ela pertenceria.
Por quê? Porque ela tem muitas relações comerciais com o Brasil, então, para eles foi vantajoso mudar o horário em 1 hora para coincidir com o horário das principais regiões do Brasil, tipo o Sudeste, né? Então, ficou meio deslocado, mas tem uma funcionalidade que é para facilitar essas relações, as relações comerciais com o Brasil. O Uruguai também tem esse horário com o Brasil. E já está acabando, já deu o meu tempo. Eu vou... Tá aparecendo uma mensagem aqui para mim? Eu acho que acaba só daqui 10 minutinhos. Não é 10h30 que acaba? Apareceu uma mensagem para mim. Deve ser porque eu comecei a reunião um pouco antes. Não, mas aparece de todo mundo isso aí. Ah, tá bom. Ele começou antes, então ela vai encerrar antes. Ah, tá. Deve ser isso. Deve ter um Mas os outros tempo limite. continuam, eu acho que dá para continuar. Vocês me avisem, por favor, quando a aula estiver terminando. Acaba 10h30, né? Isso. Então dá tempo. Outro fator deles não respeitarem 100% é a integração política e social. O que aconteceu é exatamente o oposto no Acre, a gente vai ver depois. Para ocorrer essa integração social com o resto do Brasil, eles tentaram mudar o Acre para um fuso horário semelhante ao do resto da parte oeste do Brasil, tipo o Amazonas e o Mato Grosso, mas não deu certo. Os acrianos reclamaram porque muitas crianças iam para a escola e estava escuro, só não tinha nascido, por causa dessa tentativa de integração que foi fracassada. Nesse mapa que está aqui, ele está desatualizado, nele não tem o fuso horário do Acre, a gente consegue ver aqui, né, no extremo oeste do Brasil. Não é só o Acre, também tem algumas cidades do Amazonas, a parte ocidental do Amazonas. Por isso que quando anunciam os horários do Enem, sempre tem que, onde a gente está, é um horário, 1 hora, se não me engano, para quem está na região lá do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia. Para eles é meio-dia, e para quem está no Acre e no extremo oeste do Amazonas, 11 horas da manhã começa o Enem, porque todo mundo tem que começar ao mesmo tempo, né? Sobre essas linhas, os meridianos, nós temos o tempo universal coordenado, que é Greenwich. Foi um tratado que fizeram que estabeleceu que a linha 0 era Greenwich, e a gente usa esse tempo universal coordenado para se orientar. Então, a gente fala, por exemplo, a nossa região está a -3 do TUC, do tempo universal coordenado. Então, são -3. Alguém, por exemplo, do Acre é -5. Alguém do Mato Grosso, -4. E em Fernando de Noronha, -2. Então, nós usamos o tempo de Greenwich para coordenação global de tudo isso. Nós também temos a linha internacional de data, que eu falei para vocês mais cedo, que é aquele meridiano 180 graus de Greenwich. Ele é exatamente o oposto de Greenwich. Quando você atravessa ele, você tem que mudar um dia inteiro no seu calendário, no seu relógio, porque você vai ter passado todas as 24 horas do dia, só que meio que por um caminho bem mais curto. Então, se você está indo de oeste para o leste, no caso, você está indo do Brasil, passando pelo Pacífico para o Japão, você vai ter que aumentar um dia. O contrário, se você está indo do Japão para cá, você vai ter que diminuir um dia, passando pela LID, que é a Linha Internacional de Data. Agora a gente vai ver como que funciona esse cálculo de hora no mundo, para você saber qual que está o horário em outros lugares do mundo. Provavelmente não vai ser cobrado diretamente a quantas horas vai ser isso, mas vai cobrar relacionado a isso. Como eu falei, em questão de viagens. Então,
A gente sabe que para cada 15 graus temos uma hora, que eu falei isso mais cedo. Então, a gente vai calcular assim. A cada 15 graus para leste, adiciona-se uma hora. E a cada 15 graus para oeste, subtrai-se uma hora. Também temos que levar em consideração o horário de verão. E em hemisférios opostos, deve-se somar as longitudes. Hemisférios opostos, ou seja, um está no leste, outro está no oeste, você vai somar as longitudes, depois você vai dividir por 15, então você vai ter o número de horas. No mesmo hemisfério, você vai subtrair as longitudes e dividir por 15. E isso vai ser a diferença de hora entre as cidades que você quer. Eu trouxe aqui um exemplo que eu quero que vocês façam junto comigo, vou dar um tempo. E vocês me falam quando vocês terminarem. A gente vai fazer passo a passo, para vocês poderem acompanhar direitinho. Esse exemplo aqui, a gente está em Passos. É a cidade que eu estou, provavelmente vocês estão também. Está a 20 graus sul e 45 oeste. São 22 horas do dia 1º de junho. Que horas são em Hong Kong? 22 graus leste, 120 graus. Aqui está errado, são 22 graus norte e 120 leste. Desculpa pelo erro aqui, é 22 graus norte. Tem nada a ver esse L. E 120 graus a leste. E de que dia? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, vocês me avisem. Eu vou passar como é feito esse cálculo. Mas se vocês quiserem dar uma olhada aqui, desconsiderando o horário de verão, não temos horário de verão no Brasil, também não vai ter lá nesse momento, então desconsidera o horário de verão para esse cálculo e tenha em vista esses pontos que eu coloquei aqui. Lembrando que para oeste, a gente vai subtrair uma hora e para leste a gente vai adicionar uma hora a cada 15 graus. Posso continuar? Posso dar o resultado? Pode. Pode. Tá bom. O que vai importar para a gente nesse cálculo? Vão ser as longitudes. Essas latitudes aqui, de sul e norte, não vai ser importante no nosso cálculo de horas. Então, a gente vai pegar os 45 graus oeste, que está Passos, e 120 graus leste, que está Hong Kong. E como são polos diferentes do planeta, né? Um está no leste, outro está no oeste, a gente vai fazer o quê? Somar. Então, as duas cidades estão em hemisférios opostos. Vamos somar as latitudes. As longitudes, está errado de novo, me perdoe de verdade. Vamos somar essas longitudes. 45 mais 120, 165. Agora, nós vamos, para saber quantas horas temos de diferença, nós vamos dividir por 15, né? Porque cada 15 graus é uma hora de diferença. 165 por 15, nós temos 11 horas. Então, vocês sabem que de Passos para Hong Kong são 11 horas de diferença. Para mais ou para menos? Hong Kong? Para mais. Isso. Então, a gente vai adicionar 11 horas, que vai dar 9 horas do dia 9 22, horas. do dia 2 de junho. Isso aí. Então, para ele já é amanhã, e realmente o dado está certo. Aqui são umas 10h30 e 10h30 exatamente, para ele são 9h30. Literalmente no futuro. Agora vamos ver os fusos horários especificamente no Brasil. Eu já falei para vocês a situação do Acre. Foram feitas tentativas de integrar o Acre, mas na outra região do Brasil. Então, o Brasil, por um tempo, teve apenas 3 fusos horários. Mas de 2008 a 2013, então, foi extinto esse fuso horário próprio do Acre.
depois voltaram porque, que nem eu falei, houve mobilização popular no Acre, realmente estava difícil para eles preferiram voltar para o fuso horário próprio deles, que é -5. No Brasil, nós temos o UTC-5, que é o horário do Acre e do extremo ocidente do Amazonas. O -4, que pega os estados de Roraima, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia. E temos o UTC-3, que é o mais economicamente ativo, por isso que ele é priorizado nos jornais, geralmente vai falar esse horário, né, a Argentina justamente quis ficar com o nosso mesmo horário para poder melhorar as relações comerciais. É o UTC mais ativo do Brasil, que é esse que nós estamos. Todo o estado de Minas Gerais está, toda a região sul, sudeste, nordeste, além de uma pequena parte da região centro-oeste e uma parte da região norte. Então, nós temos esses 3 grandes fusos horários, além de um pequeno fuso horário, que é -2, em Fernando de Noronha. Então, a diferença de horário de Fernando de Noronha para Londres vai ser sempre de 2 horas. Se não tiver horário de verão, porque Londres usa horário de verão, no caso da Inglaterra. Aqui eu tenho esse mapa que mostra, também um pouco desatualizado, porque é bem recente, né? Foi, se eu não me engano, foi em 2019, em abril de 2019, foi extinto o horário de verão no Brasil. Então, nós não temos mais, mas boa parte do mundo desenvolvido, pelo menos a Europa, a América do Norte, usa o horário de verão, porque no verão temos mais incidência de luz solar, então se nós adiantarmos 1 hora, nós podemos salvar a energia, é o que é dito por quem defende esse horário. Eu não sei o motivo de terem acabado com o horário de verão, também não sei se faz algum sentido, não, eu não acompanhei essa parte, mas não existe mais no Brasil. Mas era muito importante, acho que facilitou um pouco para alguns cálculos. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mora na Itália. Sempre que eu quero conversar com ela, eu tenho que ter em mente que para ela, no momento agora, são 5 horas de diferença. Por quê? São 4 horas normalmente, mas para ela é horário de verão, visto que começou o verão do hemisfério norte. Vai começar ainda, né? Mas estamos para eles na primavera, então já começou o horário de verão lá, mais 1 hora de diferença, então são 5 horas para quem está aqui no Brasil, para quem está na Itália, ao invés de 4 horas, desconsiderando o horário de verão. Essa aula de hoje, vocês, por favor, me falem no grupo ou no privado, qualquer sugestão, eu vou aceitar, críticas ou elogios também, pode falar também, eu vou aceitar. É a minha primeira aula, é a primeira aula que eu dou, então com certeza não vai ser excelente, mas eu estou tentando o meu máximo para poder passar os meus conhecimentos para vocês e ajudar vocês. Eu vou ver o chat agora, porque minha tela está muito bugada, e eu vou responder para vocês no grupo. Eu não estou conseguindo realmente conseguir enxergar a parte que está do chat. Eu vou responder para vocês no grupo. Ô, Éder, Então, oi. não, o que tá escrito no chat é que perguntaram que hora que seria agora lá no Acre. Que hora que seria, não, que hora que é, né? Isso. No Acre agora são 2 horas a menos. Então, para a gente é 22, para eles é Tá. 8 horas e 33. Entenderam? Sim. Sempre para oeste você vai diminuir 1 hora a cada fuso, 1 hora a cada 15 graus. No Amazonas, por exemplo, em boa parte do Amazonas pelo menos, agora são 9h34. Enquanto isso, em Fernando de Noronha, agora são 11h34. Certo? Qualquer dúvida, pode falar, eu vou esperar um pouquinho, né? Ué, você vai mandar esses slides lá no grupo agora?
vou mandar quando acabar a nossa aula de cartografia. A gente Tá, vai você ter vai duas aulas de finalizar aí. cartografia. Nós Não, teremos duas beleza. aulas de cartografia, né? A Então, próxima aula a beleza. gente vai falar sobre projeções cartográficas, mapas e é isso. Escalas também, que é muito importante, que é outra questão que junta um pouquinho de matemática, mas nada muito difícil. Os métodos de imagens da Terra. Então, quando acabar as nossas aulas de cartografia, eu disponibilizo os slides para vocês. Eu também vou mandar para vocês amanhã uma lista de exercícios. Quantos exercícios vocês acham que seria uma boa, assim? Não sei também a disponibilidade de tempo de cada um. Então, vai ser fora do simulado, né? No simulado vocês vão fazer. Além disso, eu vou colocar os exercícios para vocês treinarem extra, né? Então, não vou cobrar, vocês vão fazer por conta própria. E vocês podem sempre me perguntar se tiverem alguma dúvida nesses exercícios ou na aula, tanto no grupo quanto no privado. Me perguntem, não precisa ficar com vergonha. Mesmo assim, esses exercícios que eu vou passar são exercícios vestibulares ou do Enem, do próprio Enem, que tem o mesmo formato, então geralmente vai ter resposta na internet. Mas qualquer dúvida pode me perguntar. Vou reforçar aquilo que eu disse de críticas na minha primeira aula, então eu estou meio nervoso com o que vocês vão achar. Espero que eu tenha passado bem, né? O Foi conteúdo. muito bem essa aula. Pode ficar Ótima aula, tranquilo. professor. Muito boa. Muito obrigado. Então, qualquer coisa vocês podem conversar comigo, tanto no privado quanto no grupo da sala. Eu vou mandar lá os slides quando terminarmos as aulas de cartografia e a lista de exercícios. Eu vou passar uns 5 exercícios para vocês, dessa aula especificamente, sem contar a próxima aula de cartografia. Pode ser? Vocês Tá acham? ótimo. Tá bom? Sim, pode. Esses exercícios não vão ser do Enem em si. Do Enem eu vou deixar para o simulado, porque o Enem são questões diferentes, né? Tem muito texto. Vou passar do vestibular que são mais para vocês praticarem mesmo, coisas mais específicas e lembrar assim. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Falou, Jé. Até mais. Bom feriado. Bom final de semana para vocês. Obrigada, Aproveitem. boa noite. Boa noite.